Olá, filhos e filhas do primeiro ano do JT. Sim, vídeo rápido de revisão para a prova de vocês. Comecei a fazer isso no ano passado, mas acabou não dando tempo esse bimestre, muita correria e tal. Então, vídeo rápido para vocês escutarem, vocês assistirem no desespero antes da prova de vocês o que vai cair, Vinícius, agora no primeiro bimestre e tal. Vai ser o básico, a mesma coisa que eu falei para vocês no comecinho do primeiro bimestre até a prova parcial de vocês. Então é o seguinte, vamos lá. O que vocês têm que entender basicamente para a prova de vocês, certo? Um aparato geral e tal. Enquanto carros e motos passam desesperadamente lá no fundo. Seguinte, a história da história da história, ou seja, exatamente o que é a história, né? Eu falei para vocês que a história é uma combinação, né, entre tempo, espaço e memória. Ou seja, aquilo que o ser humano faz ao longo da sua existência na natureza, a gente vai chamar de história. Ou seja, aquilo que o ser humano começa a produzir, aquilo que o ser humano começa a criar, os espaços que ele começa a modificar e os registros que ele vai deixar para trás é aquilo que a gente chama, né, de história e tal. E para entender o que é história, né, é necessário entender que ela possui um tempo, um espaço e também a necessidade da memória e tal. O tempo seria um 3 em 1, digamos assim, porque eles não acontecem de forma separada e tal. Seria o tempo cronológico, que seria o tempo da linha do tempo, ou o tempo criado a partir de calendários ou de tempos em sequência, né? Ou seja, o tempo de um relógio, o tempo de um calendário de alguma cultura específica ou coisa parecida, né? Então é o tempo cronológico mesmo, aquele que está passando. Relógio e tal, aquela coisa toda. O tempo natural, que é obviamente o tempo da própria natureza, ou seja, do desenvolvimento das espécies, das mudanças climáticas, enfim, daquilo que é expressão da natureza. Também ela é contada enquanto tempo e percebida enquanto tempo pelo ser humano e tal. E, obviamente, o tempo relativo, que se relaciona com a memória. Ou seja, o tempo relativo é a relação que o ser humano tem com a sua comunidade, com o outro, com outras culturas e aquilo que ele absorve enquanto memória, enquanto experiência, enquanto aprendizado, aquilo que ele repassa, aquilo que ele não repassa ou deixa de repassar, aquilo que ele registra de forma escrita, de desenhos, de hieróglifos, a partir da oralidade, ou seja, da fala, aquilo que ele deixa para os descendentes, né? Então tudo isso é uma forma de se perceber o tempo, né? Ou seja, sempre o tempo cronológico, o tempo da natureza e o tempo relativo, que é o tempo da memória. E aí, Vinícius, e o espaço, ele é o quê? Simplesmente o espaço é onde o ser humano habita, ou seja, onde ele está, onde ele circulou, onde ele deixou as suas marcas, né? O espaço seria o espaço geográfico do planeta Terra, né? Obviamente, né? E, óbvio, né, a memória. A memória, como eu havia falado para vocês, ela também é necessária enquanto forma de se entender o tempo histórico, e a memória também é uma forma de registro, ou seja, o ser humano ele absorve os seus aprendizados, ele cria os seus aprendizados e transforma eles em memória, e essas memórias acabam se tornando registros, e esses registros é aquilo que vai fazer com que nós, historiadores e historiadoras, consigamos pesquisar um período do tempo independente de quando ele aconteceu. Ou seja, a memória do ser humano são as marcas que foram deixadas ao longo do passado, e é aquilo que a gente consegue entender aqui no presente, né? Ou seja, a história ela faz da memória os seus registros, e a partir desses registros a gente transforma em pesquisa, ou seja, em saber, em conhecimento puramente histórico e tal. Então esse é o sentido da história enquanto ciência e tal. Então esse é o básico de aprendizado que vocês precisam saber. E Vinícius, como é que a gente pega tudo isso e começa a analisar a história do ser humano? É muito simples, né? A gente vai analisar a história do ser humano a partir de uma ideia científica, né, presa ainda numa perspectiva do evolucionismo do Charles Darwin, né? Óbvio que existiam as perspectivas criacionistas, que eram perspectivas mais religiosas, ou seja, dentro das crenças, das várias crenças culturais que a gente tem ao longo da história até hoje, né? Sendo que a visão científica ela vai partir de uma visão da evolução. Agora você tem que ter cuidado com relação a isso, né? Quando a gente fala de evolução, a gente fala de aspectos como o quê? Como a transformação dos seres vivos ao longo
do seu tempo de sobrevivência dentro do planeta, do seu tempo histórico, né? Além dessas transformações, a sobrevivência a partir da reprodução, ou seja, essas espécies elas se modificam ao longo do tempo a partir de sua reprodução, de perpetuar a espécie ou coisa parecida, né? E também a partir da criação de técnicas, ou seja, da sua adaptação. É aí que a gente começa a perceber a história desses seres vivos e, obviamente, a história do ser humano. Então, ele se desenvolve enquanto ser da natureza, enquanto corpo biológico que vai se alterando ao longo do tempo, né? Um ser que deixa suas marcas e cria aprendizados a partir da adaptação ao meio, né? Criando mecanismos, né, para poder continuar a uma sobrevivência onde sobrevivência é essa, ele depende a partir da reprodução. Então a gente sempre vê a evolução das espécies da natureza, e o ser humano obviamente está no meio dela, né, a partir de uma árvore, de uma genealogia, ou seja, a partir dos parentescos que vão se formando, vão se desenvolvendo e também vão se ramificando, né? Ou seja, por isso que a história das espécies da natureza ela não pode ser uma linha reta, né? Você não pode entender isso como algo que vai mudando ao mesmo tempo histórico e todo mundo vai junto, né? Então a gente fala de uma transformação diversa dentro da natureza e o ser humano está dentro dessas transformações diversas e tal. Então é sempre bom se atentar a isso, né? E a gente coloca a África como o continente, né, que vai dar nascimento a essa espécie humana porque existe algo óbvio no continente africano, que é uma vasta extensão de terra e também uma vasta variedade de aspectos geográficos, climáticos, enfim, de vegetação e tal. Então, era o campo perfeito, né, para o desenvolvimento de várias espécies dentro da natureza e, óbvio, os nossos antepassados estavam lá nesse desenvolvimento maluco e, óbvio, que graças à arqueologia a gente consegue entender um pouco desse passado remoto do ser humano, que não é pré-história. Quando a gente fala do ser humano, não é pré-história. Quando a gente fala do ser humano, são períodos antes da escrita, né? Que vai ser uma grande revolução na história da nossa espécie, né? Não cheguei lá ainda. Então, o que a gente diz, né? Que são períodos ágrafos, ou seja, são períodos antes da escrita. Ser antes da escrita é dizer que não tinha comunicação? Errado. O ser humano ele sempre criou meios de se comunicar e de transmitir conhecimento, só não havia escrita, beleza? Então, entenda muito bem isso. Resumão em 7 minutos, muito obrigado. Se você chegou até aqui, beijo no coração de vocês e ótima prova. Se falar que tá difícil é brincadeira, viu? Beijo!